Edward Lidskaunen conhecia o segredo que ninguém conhece, o Castelo de Corais explicado. Na cidade de Homestead, Flórida, ao sul de Miami, perto da rodovia South Dixie, há um castelo de corais construído pelas mãos de um único homem, Edward Lidskaunen, tudo por causa de um amor não correspondido. Edward tinha 26 anos quando a sua noiva de apenas 16 anos cancelou o casamento um dia antes da boda. Com o coração partido, deixou sua terra natal, Riga, capital da Letônia, e foi para a América do Norte. Sem nunca conseguir esquecê-la, dedicou-se a construir um castelo na esperança de que um dia ela viesse vê-lo. Lidskaunen nasceu na Letônia em 10 de agosto de 1887. O evento crucial de sua vida ocorreu em 1913, quando sua amada noiva, Agnes Scaffs, cancelou o casamento um dia antes da boda. Ele a chamava de Doce 16, mais em referência ao seu estado virginal do que propriamente à sua idade de 16 anos. Embora ela lhe tenha dito que o motivo da separação foi porque sua mãe não o considerava um par adequado por ser muito velho, Ed suspeitou que era por causa de sua pobreza e educação limitada, que oferecia apenas um futuro sombrio e empobrecido. Deste ponto de vista, o impulso para o castelo de coral é muito semelhante ao do Taj Mahal, uma homenagem ao amor perdido. Após essa rejeição, Ed emigrou para a América do Norte, onde trabalhou em diversas ocupações. Isso incluiu experiências críticas tanto como madeireiro no Canadá quanto como pecuarista no Texas. Trabalhar como lenhador, em particular, o teria apresentado aos conceitos básicos de movimentação manual de objetos pesando milhares de quilos, com cordames e roldanas. Ambas as ocupações exigiam árduos esforços físicos ao franzino Lidskaunen, que tinha pouco mais de 1,5 metros de altura e 45 quilos. Em algum momento perto do final da Primeira Guerra Mundial, Ed recebeu outro golpe quando foi diagnosticado com tuberculose. Em busca de um clima ameno para sua recuperação, Ed mudou-se para o sul da Flórida e comprou um terreno de 1 acre, 4.047 metros quadrados, em Florida City, 16 quilômetros ao sul do atual local do Castelo de Coral, em Homestead. Foi lá que ele começou a construir o seu castelo de coral, assim chamado, embora não seja realmente um castelo e não seja propriamente feito de coral, e sim de rocha sedimentar, calcário ólito. Ao longo de 28 anos, entre as décadas de 1920 e 50, Lidskaunen construiu, totalmente sozinho, um castelo com blocos de coral, alguns dos quais pesando 30 toneladas. Grande parte do trabalho nos componentes maiores do monumento foi realizado nos primeiros anos. Tal como as vemos hoje, a maior parte das esculturas apresentam um claro ar de domesticidade que sustenta a ideia de que o castelo foi construído para ser uma espécie de parque temático, imitando uma casa funcional, com cadeiras de balanço, mesas, banheiras e sofás. Há camas para o casal e seus 3 filhos, todas esculpidas em pedra. Há uma área de recreação infantil e cantos para fofocas e reflexões. Ele atribuiu pessoalmente a motivação inicial para seu trabalho ao desejo de construir um castelo para sua Doce 16, seu amor agora perdido, mas nunca esquecido. Na construção das paredes e torres foram usadas 1.000 toneladas de pedra, enquanto que mais 100 toneladas foram empregadas para esculpir mobílias e objetos de arte. A maior peça é o obelisco. Ele fica a 12 metros acima do solo, com alguns metros adicionais abaixo da superfície e tem peso estimado de mais de 28 toneladas. Um dos destaques é um telescópio sem lentes chamado Polaris, de 30 toneladas, que se localiza a mais de 7 metros acima das paredes da construção. Polaris alinha-se com a estrela de mesmo nome por meio de uma mira construída com um fio de metal. Embora o telescópio seja simplesmente um buraco perfurado na rocha, seu alinhamento é preciso. Outra atração é um relógio de sol,
que marca o tempo com precisão de 2 minutos. Mas a peça mais engenhosa e que mais chama a atenção é a porta de entrada do castelo, uma enorme laje de coral que mede 2 metros por 2 metros e 30 por 50 centímetros e pesa aproximadamente 9 toneladas. Originalmente girava com o toque de um dedo. Observou-se que mesmo crianças de 3 anos de idade eram capazes de girá-lo. Para criar esse efeito, Lidskaunen fez um orifício perfeitamente redondo no centro da laje, em seu exato ponto de equilíbrio, sem o uso de ferramentas elétricas, fixando um poste de metal entre dois rolamentos de caminhão. Lidskaunen trabalhava apenas depois que o sol se punha, e não permitia que ninguém visse como cortava, esculpia, movia ou assentava os enormes blocos. A única vez que ele pediu ajuda foi em 1936, quando resolveu deslocar todo o castelo, já com a maioria das estruturas que podem ser vistas hoje, de Florida City para Homestead, pois ouvira rumores de que uma empresa iria lotear uma área próxima. Ele então comprou um terreno a 16 quilômetros de distância. Foi justamente nessa época que o local começou a ser seriamente associado com algo muito além do normal. De que maneira ele conseguiu movê-lo e fixá-lo no lugar sem uso de maquinaria moderna era a pergunta que todos começaram a fazer. Como Ed era um homem muito reservado, ele praticamente não usou ajudantes nesse surpreendente processo de realocação. Alegadamente por conta própria, ele desmontava o castelo peça por peça e colocava os blocos em um chassi de caminhão ou trailer que era rebocado pelo trator do amigo fazendeiro Bob Bigger até o novo local. Sob o manto da escuridão, Ed descarregava ele mesmo o trailer e se preparava para o próximo carregamento. O motorista do trator não teve permissão para ajudar e nem sequer assistir à movimentação dos blocos feita por Lidskaunen. Quando o tratorista aparecia para o trabalho todas as manhãs, já encontrava o caminhão carregado com várias toneladas de coral. E porque ninguém gerou um relato escrito de ter visto Ed realizando essas façanhas de desmontagem, carga, descarga e remontagem, que o mito subsequente do lugar começou a decolar. Lidskaunen abriu o castelo para visitação em 1923 como uma atração turística e frequentemente cumprimentava os visitantes para mostrar-lhes pessoalmente seu trabalho. Lidskaunen era também um filósofo um pouco excêntrico que publicou uma série de panfletos sobre suas opiniões pessoais sobre questões políticas, sociais e domésticas. Em um livreto moralizante intitulado Um Livro em Cada Casa, Lidskaunen defendeu que os desempregados e os impotentes não deveriam ter direito de voto. Abre aspas. Não é saudável permitir que os fracos votem. Qualquer pessoa que seja fraca demais para ganhar a vida não é forte o suficiente para votar, porque sua fraca influência enfraquece o Estado. Fecha aspas. Ele era claramente um homem de forte vontade e convicções que valorizava a autossuficiência e uma ética de trabalho rígida. Em 4 de dezembro de 1951, Ed deixou um bilhete dizendo que estava doente e partiu rumo ao Jackson Memorial Hospital de Miami para ser internado. Infelizmente, ele morreu lá 3 dias depois de desnutrição devido a envenenamento urêmico resultante de insuficiência renal. Ele tinha 64 anos. O furacão Andrew devastou muito da área circunvizinha em 1992, mas o castelo de coral, construído de forma sólida o suficiente para resistir à devastação de tais desastres naturais, sobreviveu à tempestade praticamente intacto. Muitas lendas surgiram ao longo das décadas sobre Lidskaunen e como ele construiu seu castelo. Alguns adolescentes locais disseram ter visto Ed no controle de blocos de coral flutuantes que pareciam flutuar como balões de hélio. Alguns dizem que ele levitou os blocos com poderes psíquicos ou forças magnéticas, as chamadas energias da Terra. Ed também se interessava muito por astronomia.
É certo que várias partes do monumento foram concebidas para observações astronômicas ou estão alinhadas astronomicamente, de modo que o Castelo de Coral pode ser equiparado com outros monumentos megalíticos como Stonehenge na Inglaterra, as pirâmides de Gizé no Egito e Teotihuacan no México. O monumento no castelo que considero mais intrigante é o pilar megalítico em forma de T, apropriadamente chamado de Pedra Stonehenge. Seu tamanho, forma e localização lembram os trílitos de Stonehenge, daí o nome, e é quase idêntico aos pilares em forma de T de Göbekli Tepe, sítio arqueológico no sudeste da Turquia, que só começou a ser escavado em 1994 e que foi datado com uma idade superior a 11 mil anos, sendo, portanto, 5 mil anos mais antigo do que Stonehenge. Ora, Lidskaunen morreu muito antes de Göbekli Tepe ser descoberto. Esta associação com locais antigos tradicionalmente ligados a civilizações avançadas não pode ser casual. Se o monumento todo era uma evocação ao seu amor perdido, por que essa referência a antigos harmônicos geométricos, a computadores analógicos de antigos sítios arqueológicos? Por que Ed se deu ao luxo de conceber o castelo de coral, tal como os megálitos da antiguidade, servindo todos como observatórios astronômicos da mais elevada precisão? Se ao que consta ele não era dotado de formação educacional elevada, isso só pode ser visto com perplexidade, pois só recentemente, com o auxílio de computadores, a alta matemática e geometria desses locais começou a ser compreendida. Não foi provado de forma conclusiva que Stonehenge era um computador astronômico, até que o astrônomo britânico norte-americano Gerald Stanley Hawking publicou suas descobertas em 1965 em Stonehenge Decodificado. Como, então, o castelo de coral poderia ter sido construído usando todo esse conhecimento, mais a matemática e a astronomia, quando o que sabemos hoje só foi publicado 14 anos após a morte de Ed? Há relatos de que na Flórida, Ed passou muito tempo na biblioteca local. Com um grau de inteligência mediano combinado com acesso a conhecimentos de engenharia mais avançados, talvez Ed tenha conseguido encontrar informações suficientes para concluir sua construção. Mas, se fosse assim, muitos outros, até muito mais preparados, teriam replicado a sua obra, e até hoje ninguém conseguiu. Ed Lidskaunen tocou um acorde semelhante ao do seu contemporâneo e quase conterrâneo, o sérvio Nikola Tesla. Lidskaunen nasceu 31 anos depois de Tesla e faleceu 8 anos depois dele. Sem se conhecerem, suas ideias eram impressionantemente semelhantes. Ambos registraram suas descobertas em um estilo enigmático de escrita que se presta a reinos fictícios, e ambos foram incrivelmente reservados sobre algumas de suas maiores realizações. No caso de Lidskaunen, a incrível façanha de extrair e transportar blocos de calcário de 30 toneladas e recriar monumentos megalíticos da antiguidade, enquanto Tesla, por outro lado, manteve sua maior invenção, o raio da morte, inteiramente para si depois de solicitar, sem sucesso, às potências aliadas que investissem na tecnologia como uma estratégia defensiva antiaérea. Lidskaunen tinha um fascínio pelo magnetismo e desenvolveu uma visão de mundo interessante baseada nele. Além de criar o Castelo de Coral, ele publicou vários panfletos descrevendo uma teoria universal do eletromagnetismo e como ela se relacionava com a vida na Terra. Ele acreditava que quase todas as funções da vida poderiam ser reduzidas à interação entre os polos norte e sul da Terra e minúsculos ímãs contidos nos átomos que estão presentes em nossos corpos e em todos os organismos da Terra. Isso levou muitos a especularem que Lidskaunen usou algum tipo de levitação magnética ou ressonância para levitar as rochas de coral. Ed realizou experimentos que incluíram fazer o que poderia ser melhor descrito como um capacitor de bobina de Tesla caseiro.
Isso pode ter sido capaz de criar um campo magnético entre duas peças de metal em uma área pequena ou uma área maior de centenas de metros, mas isto ainda não está claro. Em uma câmara sob o castelo de coral, foram encontrados inúmeros vestígios de um dispositivo eletromagnético, fios enrolados em garrafas e estranhos objetos com ímãs e correntes, parecendo se assemelhar a um gerador de algum tipo. No meio de um dispositivo, há um volante feito de concreto e ímãs com o formato de um trevo de 4 folhas. Muitos acreditam que este foi um dispositivo de movimento perpétuo, com base em afirmações do pequeno panfleto Correntes Magnéticas. Quando uma bússola é aproximada do dispositivo, a agulha gira, indicando que os ímãs estão posicionados em polaridade inversa. Em Correntes Magnéticas, Lidskaunen detalha seus muitos experimentos com ímãs e postula que não é o metal em si que é magnético. Em vez disso, minúsculas partículas magnéticas individuais que circulam dentro e ao redor do metal exercem sua atração. O panfleto explica muitos de seus experimentos que podem ser replicados por qualquer pessoa, usando ímãs em forma de U, redondos e em barra, bem como baterias de carro, lâmpadas e bobinas de fio. Ele demonstra os movimentos das correntes magnéticas em um padrão de dupla hélice, girando umas em torno das outras para criar atração. Aqui Ed é visto girando seu volante ou gerador elétrico que ele mesmo inventou e que, segundo ele, era a única fonte de energia para seu rádio e os experimentos. Dentro da estrutura do ímã do Polo Norte-Sul, Lidskaunen encontrou respostas não apenas para o magnetismo simples, mas para questões maiores do universo. A própria Terra é um grande ímã, afirma ele. Ímãs individuais, não o metal que consideramos um ímã, mas os ímãs microscópicos que circulam o metal, emergem de cada polo e correm para o outro, criando magnetismo permanente. Abre aspas. Os ímãs dos polos norte e sul não apenas mantêm unidas a Terra e a Lua, mas também giram a Terra em torno de seu eixo. Fecha aspas. Na sua opinião, uma inversão na polaridade da Terra ou da Lua faria com que a Lua colidisse com a Terra. Abre aspas. A corrente magnética é igual à corrente elétrica. Na verdade, não é uma corrente, são duas correntes. Uma corrente é composta de ímãs individuais do Polo Norte em fluxos concentrados, e a outra é composta de ímãs individuais do Polo Sul em fluxos concentrados, e eles estão correndo em fluxo contra o outro fluxo e girando como um parafuso e com alta velocidade. Fecha aspas. Tanto Tesla como Lidskaunen referiam-se frequentemente à energia como difundida e pareciam ter uma perspectiva sobre a energia e o eletromagnetismo como onipresentes na natureza, de formas que ainda não foram aproveitadas pela humanidade. Tesla dizia: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Embora Lidskaunen trabalhasse sozinho, ele não era um eremita recluso. Ele tinha amigos que via com frequência. Um deles era aquele que se tornaria seu biógrafo, Orwell Irving, que não era apenas amigo de longa data de Lidskaunen, mas também empreiteiro com profundo conhecimento de técnicas de construção. Irving escreveu um livro que lançou em 1996 por conta própria, no qual explica, por meio de fotografias, desenhos e esquemas, como Ed construiu seu castelo. Irving joga água fria nas teorias paranormais de energias desconhecidas, tecnologia alienígena ou levitação. Na verdade, ele considera tais teorias um insulto ao trabalho árduo e à integridade de seu amigo. Não foi misticismo, mas trabalho duro. Foi assim que Ed realmente realizou o enorme projeto, escreveu ele. O livro de Irving também contém técnicas de construção totalmente ilustradas sobre como as pedras foram extraídas e colocadas em posição. Lidskaunen dizia ter descoberto os segredos das pirâmides, abre aspas. Eu descobri como os egípcios e os antigos construtores do Peru, Yucatán e Ásia
apenas com ferramentas primitivas, elevaram e colocaram no lugar blocos de pedra que pesam muitas toneladas, fecha aspas. Quanto aos tais segredos, Lidskaunen poderia muito bem ter se referido aos princípios das alavancas. Existem várias fotografias que mostram Ed fazendo uso de sofisticadas talhas de corrente metálica de 3 blocos. O equipamento inclui um tripé de toras e corda para levantar os blocos, um método bem conhecido usado desde a antiguidade. Nas condições precárias de observação noturna, pode muito bem parecer a um observador ingênuo que um bloco de coral de cor mais clara, sendo movido dessa maneira, está flutuando em vez de ser obviamente sustentado por um conjunto de correntes e polias. Para muitos, no entanto, o segredo não estaria nos troncos ou na corda, que não seriam fortes o suficiente para levantar os blocos, e sim no topo do tripé, onde se nota uma pequena caixa que Lidskaunen afirmava ser um suporte de movimento perpétuo. A experiência de Ed com a movimentação de objetos pesados e de grande escala, como parte de seu trabalho em madeireiras, certamente o ajudou muito. A este respeito, a sua estatura física não seria um obstáculo à realização, uma vez que, como o próprio Ed Lidskaunen observou, é a aplicação dos princípios da alavancagem, e não o tamanho do indivíduo que é crucial. Há muitas afirmações de pessoas que pensam que Ed simplesmente usou muito trabalho e força para fazer tudo isso. 1.100 toneladas de calcário cortadas, moldadas, movidas e colocadas no lugar ao longo de 30 anos não é muito, dizem eles. O que eles se esquecem é que ele na verdade não fez isso durante 30 anos. 900 toneladas foram feitas em apenas alguns anos. Considerando o tempo para cortar e moldar as pedras, ele provavelmente teve apenas algumas horas para mover e erguer cada uma delas. O testemunho de Orwell Irving, em seu livro de que ele era amigo de Ed e o ajudou a mover todas as suas esculturas para o novo local, é bastante duvidoso. Em 1996, Irving tinha 80 anos, ou seja, já tinham se passado 45 anos após a morte de Lidskaunen. Não consigo encontrar nenhuma evidência de que ele de fato era amigo de Ed, exceto a sua própria alegação. Há alguns diletantes que afirmam ter descoberto os métodos antigos de movimentação de monólitos maciços. O mais conhecido deles é Wally Wallington, um trabalhador da construção civil aposentado do condado de Lapette, Michigan, que demonstrou seus métodos para uma única pessoa conseguir esse feito. Sua técnica utiliza máquinas simples como alavancas auxiliadas por contrapesos e pivôs. Lidskaunen poderia talvez ter utilizado essas técnicas para construir sozinho seu enorme castelo de coral na Flórida. O que devemos perguntar é se essas técnicas de mover grandes blocos sozinho e com tanta precisão são tão simples como se alega, por que não são largamente aplicadas na indústria da construção? Conhecer esses segredos poderia economizar bilhões em mão de obra, materiais e logística. Há vídeos de Ed movendo blocos com uma talha de corrente e um macaco com roletes. Vamos ver. An echo from some ancient Stone Age is the work of Ed Lidskaunen, a 120-pound Superman. Using but the most primitive of tools, he handles huge 15-ton pieces of coral rock with the greatest of ease. This is his life work, building a great stone city that he hopes will stand for thousands of years. He works as the ancient Egyptians did when they built the pyramids. The 4-ton rock that serves as an entrance gate is so nicely balanced a slight push will move it. But that's only the first of many wonders to be found in this strange place. Many and varied are the huge pieces, and one of the most striking works is a huge table carved in the shape of the Florida Peninsula. Here's further example of how he's balanced these great carvings. There's comfort in these rockers, too. Love was love even in the Stone Age, and we have a different version of a merry-go-round.
Junior would sleep like a lamb in this 5-ton crib. This project may smack of the Stone Age, but it has all modern conveniences. Maybe there's no running water, but Mr. Leeds Cannon has built-in basins for modern comfort too. And what's more, a bathtub, oh boy. She's sitting on top of the world or something, just where this unusual artist hopes to be when he completes his most ambitious of hobbies. Claro que ele usou essas ferramentas tradicionais. Ele veio de uma família de pedreiros. Isso não significa que essas fossem suas únicas ferramentas e técnicas. Esse vídeo parece uma mera apresentação, e não ele de fato trabalhando nas pedras. O vídeo do macaco e dos roletes é feito de uma pedra muito pequena, e provavelmente seria mais fácil de mover dessa forma. O mesmo não acontece com as pedras maiores, e se você olhar para a condição dessas pedras, ele teria tido uma quantidade significativa de cortes assim que o bloco estivesse no local que ele queria. As correntes estão cortando mal os cantos dos blocos. Nenhuma das pedras colocadas apresenta essas marcas. Ainda estou para ver um cético, usando apenas uma talha de corrente, algumas toras, um macaco e rolos, construir um castelo tão grandioso quanto o de Lidiscaune. Ainda que nenhuma explicação fantástica precise ser invocada, e as técnicas empregadas para a construção do castelo de coral tenham sido as mais prosaicas e corriqueiras, não deixa de ser notável que Lidiscaune tenha alcançado esse feito monumental sozinho, usando princípios de engenharia convencionais, armado apenas com engenhosidade, perseverança, ferramentas certas e tempo. Um dos segredos talvez seja precisamente o tempo. Em sua vida espartana solitária, Ed podia dedicar todo o tempo do mundo na construção de seu castelo. E foi exatamente isso que Edward Lidiscaune fez. Mas esta não é uma história com final feliz. Embora a milagrosa e desafiadora obra arquitetônica de Lidiscaune continue encantando a todos, a sua amada jamais foi visitá-lo no castelo feito em sua homenagem. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.